Olha para a tua história. Olha para o teu passado. Se você ama Deus, todas essas coisas vão contribuir para o seu bem, para a sua história de sucesso e de caminhada com Cristo. A Sagrada, irmão, diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é Deus e não há outro. Ah, Deus, que nossos corações se inclinem para o seu amor, que é tão alto, tão largo e tão profundo, que nós possamos mergulhar, Deus, nesta dimensão e te adorar. Pai, que o Senhor nos revele nesta noite a alegria, a paz de estar na tua presença. Traz conforto, Senhor. Traz conforto, traz paz, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: ao olhar para a Bíblia Sagrada, meus santos, eu glorifico a Deus, porque ela traz paz ao meu coração. Ao olhar ao meu redor e ver uma grande tempestade, e ver dificuldades, mas quando eu tiro os olhos dessa tempestade e olho para essa palavra de Deus, o meu coração se acalma e eu consigo entender que Deus está trabalhando. E eu gostaria que nesta noite você também olhasse para a sua vida, olhasse para o cenário em que você se encontra, por mais difícil que no momento ele possa estar parecendo aos seus olhos. Eu quero que você compreenda que se você ama Deus, e eu creio que você ama Deus, então há um propósito de Deus dentro deste cenário. O Senhor nosso Deus, Ele não te jogaria numa fornalha se não houvesse um propósito maior. O Senhor não permitiria que você entrasse numa cova com leões se não houvesse um propósito de Deus nesse cenário. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nesta noite, eu estou olhando para um povo que eu não duvido ama a Deus. Eu não duvido que o teu coração se enche de amor por Deus, pela casa de Deus e pela presença de Deus. Então eu creio que há um propósito de Deus em todo o seu caminhar. Há um propósito de Deus em toda a sua história de vida, por mais alto e mais baixo que tenha sido esse caminhar, Deus tem o controle dessa história. Por isso eu quero que nesta hora você se alegre de estar no reino de Deus, vivendo o que estiver vivendo, passando o que estiver passando. Eu quero que você bote essa palavra no seu coração e declare: todas as coisas que eu estou vivendo, todas as coisas que eu vivi e todas as coisas que eu vou viver vão contribuir para o meu bem. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Bota a mão no ombro dessa pessoa e declara: você, aleluia, aleluia, vai ter uma vida abençoada, seu sonho abençoado, diante do cenário, não importa, todas as coisas, Marley,
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, Marley? Então todas as coisas vividas e que vão viver, que está vivendo, contribui para o teu bem. Oh, glória seja dada a Deus. Há um propósito que Deus colocou no nosso coração. Não há um propósito no seu coração? Para Deus realizá-lo, é necessário que muitos processos nós venhamos a viver, muitos percalços nós teremos que passar, e todos eles vão contribuir para o realizar de Deus na nossa vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uma mulher que está em João 4, uma prostituta, que tinha vergonha de sair, de ser vista, de ser notada, de ser percebida. Mas sabe o que havia no coração dela, segundo os livros antigos? Ela amava Deus. Mas era proibida de adorar ao Senhor. Os samaritanos não se davam com Israel. Os samaritanos são judeus, mas não se dão com o povo de Deus. Tudo isso por causa de uma besteira. Fala para o teu irmão. Às vezes queremos ter razão e criamos no mundo espiritual uma situação horrível. Olha só o que levou uma das causas dessa rincha. Um rabino diz: o lugar em que nós devemos adorar é em Israel. O samaritano não fica para trás e ele grita: não, Senhor, o lugar onde devemos adorar é no monte. O rabino não quer perder. Não, Senhor, é na casa de Davi que nós devemos adorar. O outro diz: não, Senhor, é lá no monte, porque foi lá no monte que Moisés recebeu as tábuas da lei. Mas foi em Israel que Jesus disse, começou essa grande rincha. E agora, onde devemos adorar? Essa mulher que amava a Deus e que cuja vida se encaminhou para uma direção que não era o desejo do seu coração. Ouça, esta mulher incomodada com a sua própria vida, com a sua própria história de vida, eu acredito, irmão, que naquele dia ela faz uma oração, dizendo a Deus assim: Deus, o Senhor me ama, muda a minha vida, eu não suporto mais ser humilhada, eu não suporto mais ter que me esconder, eu não suporto mais essa minha história. Eu acredito que enquanto ela está orando, Jesus está vindo para o lado de cá. A oração parece que chega pelo Espírito Santo a Jesus. E os discípulos estão caminhando com ele, sabe que os judeus não podem passar por Samaria. Eles poderiam ser apedrejados, esquartejados, roubados, mortos. E eles estão seguindo Jesus. E eles sabem que Jesus, sendo judeu, não passaria por Samaria, dentro do coração deles. Mas a história daquela mulher, a oração daquela mulher, Deus tinha um propósito com ela. Alguém comigo? Fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Ouça bem o que eu estou te dizendo. De repente, Jesus para um pouquinho, eles continuam andando. E Jesus já estava em outro caminho. Entrou justamente onde eles não esperavam que Jesus entraria, no caminho que passaria por dentro de Samaria. Eles correm até Jesus e fica meio alucinado. Há uma coisa que é muito interessante, pergunta para o teu irmão assim, Jesus estava cansado? Porque enquanto eles dormiam, Jesus orava. Jesus estava com fome, porque o que tinha eles comeram, e Jesus estava em jejum. Sempre pagando o maior preço aquele que caminha na frente, sem exigir dos outros que façam a mesma coisa. Quando Jesus chega na beira daquele poço de Jacó, Jesus está em sede, mas não havia no meio dos 12 nenhum deles que podia suprir a necessidade de Jesus, mesmo andando com Jesus e aprendendo com Jesus. Tem alguém comigo aqui? Eu vou repetir para que você entenda. Eles andavam com Jesus, mas Jesus teve sede diante de um poço, mas nenhum deles tinham nada para saciar a sede de Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: me faz um favor, vai comprar comida porque vocês comeram tudo. Vai lá, compra. Vocês não podem me dar o que eu quero, eu estou cheio de sede. Mas na verdade, lá no seu ímpeto, ele sabia que alguém precisava dele, de que Deus tinha marcado um encontro para realizar um propósito de uma vida naquele lugar, que não estava mais satisfeita com a vida que vivia e amava a Deus. E de repente aquela mulher chega, eles já estão quase voltando, e ela olha assim, vê o sol lá no alto e diz: não tem mais ninguém no poço, eu posso ir. Chega de ser humilhada, chega dos homens me cumprimentar, querendo me usar. E ela vai escondida até aquele lugar, e quando ela chega encontra quem? Um judeu sentado. O pesadelo dela. E ela chega de fininho, mas Jesus, quando olha para ela, ela tem algo que os seus discípulos não tinham. Ela carrega algo com ela que poderia saciar a sede de Jesus. Tem alguém comigo? Às vezes a gente critica os outros, mas não temos o que o outro tem. Fala para o teu irmão: todas as coisas contribuem, meu irmão, para o bem daqueles que amam a Deus. Olha bem. E quando ela chega, ela joga o que ela carrega para tirar a água do poço. E Jesus vai dizer para ela e vai cumprimentá-la: Shalom. Pronto. Ela se defende de todas as formas e ela já entende. E ela vai dizer algo absurdo para Jesus. Ela vai dizer: como sendo tu judeu, o Senhor me cumprimenta? Ela está dizendo: tu és safado. Tu és sem vergonha. Ela não conhece quem está do outro lado, porque todo homem judeu que cumprimenta uma samaritana quer tirar proveito dela, quer aproveitar-se dela
Por isso ela utiliza essa expressão. Mas Jesus, ele não se ofende. Jesus entende que aquela linguagem é uma linguagem de alguém que está se protegendo, de alguém que não quer mais viver aquela vida, de alguém que não aceita mais aquilo, alguém que já não quer mais viver isso. Por isso ela vai dizer, veja, ela está vendo um judeu com linhos finos, roupa caríssima. A roupa que Jesus usava era um linho tirado do fundo do mar. Era uma das peças mais caras naquele tempo. Era uma peça que vestida esquentava no frio, mas esfriava no calor. Era uma coisa absurda de valor. Então, ao olhar para um homem desse, o que ela entende? Esse homem tem dinheiro. Ela deveria pensar nesse cenário, esse homem tem dinheiro. E quando ele a cumprimenta, ela sabe que um judeu, quando cumprimenta fora de Israel, ele não está buscando ganhar uma alma. Não. Por isso ela usa essas expressões com ele. Eu tenho sede, mulher. E ele vai mais fundo e diz, mulher, tu está me xingando. Se tu soubesse quem te pede água. Nossa, quando aquela mulher recebe aquela palavra, se tu soubesse quem te pede água. Olha, eu tenho algo para a tua vida que seria eterna. Quando ela ouve aquilo, olha bem a expressão de alguém que diz assim, safado, sem vergonha, olha a expressão dela. Mas meu Senhor, que água é essa? Você não tem nem como tirar. De onde virá essa água? Nesse momento, toda a história da vida dela contribuiu para o bem da vida dela. Aquela mulher só chegou naquele lugar, naquela hora, naquele momento, porque ela amava a Deus. Fala para o teu irmão, ao amor a Deus, muda toda a nossa história. Porque todas as coisas que vivemos, ela vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, e o que tem isso? Tem. Pergunta para mim, qual foi a primeira missionária de Samaria? Foi essa mulher, uma prostituta, que ninguém valorizava, que se escondia de tudo e de todos, mas amava a Deus. Eu quero que vocês compreendam isso, para que nós não venhamos a ficar apontando ou criticando. Porque às vezes tem pessoas que carregam com elas coisas que vão saciar a sede de outros. Às vezes o que nós carregamos muda a história da nossa vida. Alguém comigo? Principalmente quando o que nós carregamos é útil para Deus usar na vida do outro. Tem alguém comigo de verdade? Sabe, e muita gente hoje está reclamando, ou murmurando, ou se sentindo triste, e não entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é, Renata? Nós vamos viver milagres? Vamos. Mas não antes de processo. Você não vai alcançar a promessa se não passar pelo processo. Esquece isso. Porque existe o processo, o propósito para chegar na promessa. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus apenas se manifesta no processo. Pelo amor de Deus, acorda.
A Bíblia Sagrada, ela é assim. Crer no Senhor Jesus é confiar que toda a minha história de vida, tudo que eu estou vivendo, vai me levar a uma intimidade maior com Deus. Vai me levar aos pés de Cristo. Se não for assim, me fala, o que você diria para Daniel, que viveu processos horríveis, e todos os processos da vida de Daniel contribuiu, porque ele amava Deus. Toda a história de vida de Daniel levou toda a Babilônia à salvação. Por quê? Porque todas as coisas que lhe aconteceu, que lhe sobreveio, contribuiu para o bem, porque ele amava Deus. A minha oração é que você pare de murmurar, de reclamar, de se entristecer, porque algumas coisas não estão dando certo como deseja o seu coração. Para! Deus não erra. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe como trabalhar em nós. Ele sabe como nos direcionar para o bem e fazer com que tudo ao nosso redor contribua para que venhamos a chegar ao desejo do seu coração. O amor, confiança, sabe? Deus tem sempre o melhor para a gente, embora a gente não entenda. Quando Deus chama Abraão, Abraão é cientista, Abraão, tudo que você imaginar Abraão é naquele tempo, naquela história. Mas mesmo assim ele chama Abraão e fala assim, olha, sai porque eu vou fazer um processo na tua vida. Você não vai ser mais aplaudido, mas eu vou te levar a um outro nível. E você vai ver que todas as coisas contribuem, sabe, para a vida daquele homem chegar ao propósito de Deus. Nós falávamos aqui, eu acho que foi hoje de manhã, quando Deus diz para ele assim, olha, faz o seguinte, Abraão, pega o teu filho e leva, sacrifica para mim. Olha, eu questionaria, esse não é o Deus, não é possível que é. Não é. Mas sabe o que esse homem vai fazer? Esse homem vai. Esse cientista maluco, ele leva o filho e o filho, pai, o cutelo está aqui, a lenha, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele não podia reclamar, mas parece que ele estava vivendo esse versículo, não, todas as coisas contribuem porque eu amo a Deus. Sabe, quando alguém vive isso, ele não reclama. O que ele está vivendo é o que ele precisa para que o propósito de Deus se cumpra. Se você perguntasse hoje a Jó, o que será que Jó nos diria? Talvez ele dissesse assim, cara, eu amo a Deus. E o que eu estou vivendo hoje é um processo para que se cumpra em mim o seu propósito. Quando nós começarmos a viver isso pela fé, porque é muito difícil a gente entender que as dores que estamos vivendo ou passando vão contribuir para algo maior na nossa vida e na nossa história. Olha para o teu irmão e fala assim, até esse cansaço, esse desânimo, vão contribuir, se você ama a Deus.
Olha para a tua história. Olha para o teu passado. Se você ama Deus, todas essas coisas vão contribuir para o seu bem, para a sua história de sucesso e de caminhada com Cristo. Quando eu vejo uma jovem que cresceu na presença de Deus, com os pais tementes a Deus, e quando ela sai de casa, ela faz seus planos, seus projetos, e ela sai sangrando, mas não entendeu nada do que aconteceu, nunca fez mal a ninguém, nunca prejudicou ninguém, mas ela sai e não volta. Fala para o teu irmão, tem coisas que Deus vai fazer que você não vai entender. Deus tem coisas maiores para a gente, pastora Vanessa. Quando ela não volta mais para casa, mesmo amando a Deus, que foi ensinada pelos pais a amar a Deus, temer a Deus, e o tempo passa, e ela ouve falar de um homem que cura, um homem chamado Jesus. Ela, com pouca força, decide no seu coração: posso morrer, mas eu vou morrer tentando chegar até esse homem chamado Jesus. Fala para o teu irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se ele veio no nome de Deus, eu vou até ele. Não importa se eu estou ferida, se eu estou machucado, se eu estou sangrando, se eu estou com pouca força, não importa. Eu vou. Mas você pode ser, eu tenho certeza que um monte de gente disse para ela, Marlene, olha, você vai ser apedrejada, vão te reconhecer, vão te matar. Fala para o teu irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós cremos nessa palavra, todos os nossos problemas se tornam combustíveis para que a gente se aproxime do Senhor. Alguém comigo? Eu não estou dizendo que isso não vai te ferir, te machucar, não, vai. Não estou dizendo que isso não vai te irritar, vai. Mas eu estou dizendo que é combustível para você ir para a presença de Deus. Eu falei nesta manhã sobre Jacó, 7:1, caloteiro, golpista. Não podia ver a fraqueza do irmão, que ele dava uma volta. O irmão cheio de fome, ele esperto, inteligente. Não quer trocar sua primogenitura por um pratinho de lentilha. O irmão, achando que era brincadeira, falava para o teu irmão, no mundo espiritual não existe brincadeira, irmão. Falamos coisas e falamos, não estou brincando, tá? Não, irmão, no mundo espiritual não aceita brincadeira. E ele comeu, achando que aquilo não tinha problema no mundo espiritual. Fala mesmo, achar não significa que não vai ter. Porque ele não levou a sério. Tu acha que eu vou trocar minha primogenitura, uma coisa espiritual, por um prato de lentilha? Irmão, mas foi. O mundo espiritual leva a palavra a sério, porque há poder na nossa palavra. Resumindo, o que é a história de vida dele? O que aconteceu com ele mesmo, hein? Contribuiu porque você pode falar o que quiser de Jacó, mas Jacó amava a Deus. Jacó só deu uma volta no irmão porque ele amava a Deus, pastora Gláucia. E ele achava no seu ímpeto que o irmão não valorizava o que Deus lhe deu. Certo ou errado, ele amava a Deus. E olha a história desse homem.
toda a sua história de vida contribuiu por uma geração invencível, uma geração que se dobra diante de Deus até os dias de hoje. Meu irmão, bate no ombro dessa pessoa e fala: para de reclamar. Deus tem propósito no processo em que você vive. Glorifica o nome do Senhor e entenda. E se não entende, dá mais glória ainda, porque Deus continua trabalhando mesmo quando eu não entendo. Quem ama a Deus, na maior dificuldade do processo, ele não corre não, ele não foge não. Quando o bicho pegou, a família vai morrer e ele sabe que a culpa é dele. Os 400 homens estão vindo, o irmão está vindo para cobrar. Para, se quem deve tem que pagar, irmão. Ou paga a Deus ou paga o diabo, mas tem que pagar. A Bíblia diz, irmão, que ele vai para onde? Quando o bicho pegou? A minha vida chegou a um nível que agora eu vou morrer. Sabe o que ele faz? Ele vai para o Val de Jaboque. Eu amo a Deus. Deus tem a última palavra sobre a minha vida. A sentença de Deus eu aceito, a dos homens não. Alguém comigo aqui? Fala para o teu irmão: a sentença de Deus eu aceito, a dos homens não. E ele vai lá, botar o joelho no chão, e vai chorar aos pés do Senhor, vai se esvaziar nos pés do Senhor. Cara, mas é uma loucura tão grande que ele se esvazia tanto, ele se esvazia tanto, que ele deixa de ser quem é quando ele sai da presença de Deus. Jacó se ajoelhou diante de Deus e começou a orar, mas ali ele se derramou, ele se esvaziou de tal maneira, que quem saiu de lá não foi mais Jacó, foi Israel. Fala para o teu irmão: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, glória! Alguém está entendendo isso aí? Fala para o teu irmão: para de reclamar, vai vir uma mudança na tua vida, vai vir mudança na tua história. Oh, glória ao nome do Senhor. Todas as coisas contribuem, por mais doloridas que elas sejam no momento, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu encerro dizendo que aquela menina do fluxo de sangue se tornou uma grande missionária. Olha o processo para chegar ao propósito. Por que será que essa menina com 12 anos fica hemorrágica? Por que será que com 25, 24 ela é curada? Porque havia um propósito de Deus na história da vida dela. Talvez se você perguntasse a Ana hoje: irmã Ana, por que tantos anos você ficou estéril? Fala, e viveu esse processo de vida terrível, mas em todo tempo amando a Deus, em todo tempo buscando a presença de Deus. Quem ama a Deus, eu vou repetir, não foge, não corre, porque entende que Deus tem o controle da sua vida. Quem ama a Deus não fica vazio, perdido no mundo. Ele sabe que esse amor que ele tem por Deus não vem dele. Porque até a vontade de adorar vem do Senhor. Se há um amor no nosso coração a Deus, então Deus tem o controle. Então o processo da nossa vida vai contribuir. Porque eu amo, você ama, nós amamos a Deus. O processo da vida de Ana provoca o quê? Ah, eu quero um filho. Beleza, isso é problema teu. Você quer um filho. Eu quero um sacerdote.
Fala para o teu irmão, o propósito de Deus é maior do que o seu. E quando há alguém que ama a Deus, Deus vai unir o seu propósito com o seu desejo. Por isso vai vir um processo. Deus vai sempre buscar aquele que ama a Deus e há um desejo no seu coração, para que o propósito dele se manifeste naquele que ama a Deus, para a realização do desejo do coração deles, mas de acordo com o propósito de Deus. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, você lembra de Moisés? Você sabe qual era o propósito de Deus? Moisés não sabia. Mas o processo que ele viveu foi terrível. E no final, Deus fala para ele assim: Moisés, a terra está ali. Dá uma olhadinha. Eu falaria com Deus assim: pelo amor de Deus, Senhor, o Senhor me fez pagar esse preço todo, esse povo terrível, para me fazer olhar para a terra que eu não vou entrar. Ainda diz na minha cara que eu não vou entrar. O Senhor está de brincadeira comigo, Senhor. Eu ia sentar, ia chorar, ia espernear. Mas sabe o que aquele cara faz? Tudo bem, Senhor. Moisés, dá uma olhadinha na terra, sobe, porque tu vai morrer. Amém. E ele sobe. E lá ele desfalece. Aí eu pergunto para você, quantos minutos ele ficou morto, ou quantos segundos ele ficou morto? Eu não sei, irmão. Eu só sei de uma coisa: que o amor dele por Deus fez ele subir imediatamente para a glória de Deus. Alguém comigo aqui? Deus não teve nem paciência de esperar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Desejo de Moisés, propósito de Deus. O desejo dele não era entrar na terra, era. Mas qual era o propósito de Deus? Deus uniu o propósito dele com o desejo dele e deu um processo que ele suportou até o final, dando glória a Deus. E aí Deus falou o seguinte: espera aí, você quer entrar nessa terra que é apenas um aio, uma sombra? Eu vou te levar para a terra original, amigo, onde nós vamos estar juntinho, caminhando e batendo papo, tomando café. Quem pode dar uma glória a Deus? Fala: é isso que te espera. Bate no ombro dessa pessoa e fala: Deus tem coisa maior para você. Fala: Deus tem coisa maior para a tua história. Deus tem coisa muito maior para a tua vida, Alba. O processo é apenas um desejo de Deus se alinhar ao teu coração. Não reclama, não murmura, porque Deus tem coisa maior para a sua vida. Oh, glória seja dada a Deus. Se coloca sobre os teus pés e diga: Deus tem coisa maior para a minha vida. Deus tem coisa maior para a minha casa. Deus tem coisa maior para a minha família. É nesta hora que nós precisamos entender que todas as coisas, se você ama a Deus, você precisa sair daqui entendendo que o processo da tua história deve e vai contribuir para o bem da sua vida.